A nossa história começa em uma era primitiva, e os animais que vivem nessa era não são nada comuns. Enquanto o alce está bebendo água no rio, algo começa a se aproximar dele. A sobrevivência do mais forte é a chave, mas nem tudo nessa era é ruim, exceto por uma coisa. Então ele fala que nem sequer tem um chilicomino aqui, que pelo menos os rios dali são abundantes, e que quando coloca o vinho nesses peixes, o sabor não é tão ruim. Então a fumaça do peixe começa a se espalhar pela floresta. E um animal vai se aproximando, ele começa a sentir o cheiro do peixe, e ele fica olhando para a fumaça, e vai correndo para lá. Quando o tigre chega lá ele vê o prota bem de boa comendo, o tigre vai se esgueirando pela árvore, e começa a se aproximar dele, e o tigre acaba pisando em um galho. Então o prota fala que finalmente alguém mordeu a isca, e o tigre vai caindo na armadilha dele. O prota fala que é bem grande, e que dessa vez foi um tigre dentes de sabre. O tigre pergunta quem é que está falando e quem se atreveu a atacar a grande Mudaka, e o prota fica surpreso pelo tigre conseguir falar, e ele diz que seu nome é Yandin e que é um engenheiro mecânico avançado. Então ele lacrimejando começa a lembrar de como ele foi parar ali. Ele diz que quando acordou estava em um lugar muito estranho, e ele ainda fica se perguntando como o tigre consegue falar, e o tigre fica olhando para ele, e começa a escalar o buraco, e então ele consegue sair e o prota fica surpreso pelo tigre conseguir pular tão alto, e ele sai correndo. O tigre pergunta se ele acha que consegue escapar. Nisso o prota segura um pote com comida e oferece para o tigre Mudaka. Ele pede perdão ao tigre e oferece carne de gado. Mudaka fica olhando para a carne e o Yandin começa a sorrir. Então ele joga a carne na cara do tigre, e começa a puxar uma corda. Então algo sai do chão e acerta o tigre, e ele cai no chão atordoado. Nisso o prota sai correndo carregando o peixe. Mudaka vai atrás dele falando para ele parar de fugir. O Yandin fala que ele não é tonto, que se ele parar de correr o tigre vai acabar com ele. Então o prota para de correr pois chegou perto de um abismo, e ele olha para trás sorrindo para o tigre, e o tigre para bem na frente dele. O prota pergunta para o tigre se acha que ele pode voar, e o tigre fala para ele tentar, e pula para cima do prota, e ele dá um pulo para trás. Então ele vai caindo, e o tigre fica olhando sem entender. Nisso o prota dá um sorriso e abre umas asas que está presa em suas costas, e ele começa a voar segurando o peixe, e ele diz para o tigre se acredita agora que ele pode voar. Então ele sai voando dali com o peixe. Nisso começa a sair uma fumaça do tigre, e de dentro do tigre vai saindo alguém, e ela parece estar com raiva do prota. Ela fala que o Yandin é mesmo um covarde e diz que da próxima vez com certeza vai pegar ele. Então aparece algumas pessoas chamando a Mudaka, e um deles falam que tem alguns avisos e fala para o pessoal que veio com ele pararem. Então a Mudaka joga um cipó na árvore, e ela puxa e sai voando e para em cima do galho. Então ela começa a observar umas construções à distância, e ela pergunta que lugar é aquele. Então ele diz para a grande Mudaka que aquele é um pequeno clã, e fala que são chamados de Yan, e ela pensa que já tinha escutado esse nome. Então ela diz que vai ir lá conhecer eles. Um tempo se passa. O prota já comeu o peixe inteiro, e de repente aparece um rinoceronte e o prota se pergunta de onde ele saiu, e então uma pessoa aparece e pergunta por que o prota voltou tão tarde, e que tem boas notícias para ele, e o prota pergunta quais são as boas notícias. A cena corta e uma pessoa diz que hoje será o dia da cerimônia para realizar o despertar. Um deles falam que o prota tem apenas 12 anos e que não pode participar, e o outro diz que o Yan ainda assim é do clã deles e que ele pode ao menos assistir o evento. Nisso alguém joga um alce no chão, e todo mundo começa a olhar para ele. Então as pessoas falam que ele conseguiu pegar um animal grande dessa vez e que com certeza ele vai conseguir despertar. O pessoal fala que ele é bem forte e fica elogiando ele. Alguns falam que ele pode até se tornar um líder no futuro, e o prota se pergunta quanto vale esse animal. Ele diz que o cara gordo tem bastante força bruta. Nisso outra pessoa joga um outro animal, e as pessoas falam que aquela é uma grande cabra com chifres e que deve ter sido bem difícil de pegar. Eles falam que o prota é o segundo neto do ancião e que comparado com os participantes do evento ele é bem fraco. Então o pai das duas pessoas que trouxeram animais os chamam, e diz para os filhos que essa cerimônia é muito importante, e que além disso o líder vai vir à cerimônia pessoalmente, e um dos filhos pergunta se o líder realmente vai vir, e o pai fala para eles fazerem um bom trabalho para conseguirem despertar. E então o prota chama ele chamando de tio Long, e o tio chega no prota e fala que ele tem um pai muito forte, que apesar de não caçar ele faz as melhores armaduras, e ele fala para o prota observar a cerimônia cuidadosamente,
e diz que ele deve herdar a glória do Pai no futuro. Nisso alguém começa a se aproximar, e ele vem carregando um pilar em suas costas, e o Yandin pergunta o que está acontecendo. Então a pessoa vai passando do lado do prota. E ele se pergunta o quanto deve ser pesado aquilo que a pessoa está segurando, e então o homem começa a gritar, e ele joga o pilar para cima. O prota vendo aquilo fica surpreso, e começa a sair uma aura de urso do corpo dele, e então ele pula, e para em cima do pilar, ele golpeia o pilar que acaba quebrando o chão, e começa a subir uma névoa de poeira, e as pessoas começam a chamar pelo Daka que provavelmente é o nome do homem, e o prota se pergunta se aquele homem é mesmo um humano. Então o homem fala para os deuses ancestrais que o totem eterno brilhe para sempre, e ele começa a gritar, e depois fala para trazerem as pessoas que têm 15 anos para que ele possa conduzir a cerimônia, e o velho diz que está muito feliz que o homem deseja conduzir a cerimônia, e o prota fica sem saber quem é aquela pessoa, e olhando para as suas mãos ele pensa que o corpo dele tem apenas 12 anos, e diz que vai ter que esperar 3 anos para conseguir participar da cerimônia, e então o homem fala para as crianças que para proteger o clã eles têm que se tornar grandes guerreiros. Um clã poderoso e forte tem poderosos guerreiros, apenas os guerreiros totem podem usar seu poder totem para combater a escuridão. Ele pede para que se transformem em poderosos guerreiros totem, e o prota fica sem entender muito sobre a escuridão e os guerreiros totem e diz que vai observar mais um pouco para entender, e então o homem fala que o totem do clã Yan é o fogo, e que irá guiar o poder do fogo para parte superior do totem para que eles possam despertar, que se o despertar estiver completo uma chama aparecerá em seus corpos, e que alguns deles podem despertar com sucesso e essa é a melhor forma de poder se converter em um guerreiro totem. E ele começa a cerimônia dando um soco no pilar, os pilares começam a pegar fogo e vai criando uma aura ao redor, e vendo aquilo Yandin fica surpreso e pergunta se eles não têm medo de queimar até a morte, e o velho fala que se passaram 5 anos desde o último despertar, e então começa a sair uma aura dos caras, e uma pessoa fala que aqueles dois estão conseguindo e que finalmente vão ter sucessores, e o prota fica lá no fundo olhando, e ele diz que aquelas pessoas são muito materialistas. E que o despertar não tem nada a ver com Deus. Nisso o homem fica surpreso com o que vê, e uma bola azul sai dos pilares em chama, e vai passando pelas pessoas e se aproximando do prota. A bola de chama azul começa a crescer e chegando perto dele, e então o acerta em cheio. E ele fica olhando sem entender, então ele se pergunta o que são essas coisas, e o pessoal diz que o prota é o terceiro a despertar e que seu clã está se fortalecendo, então as chamas começam a entrar no corpo dele e ele pergunta o que está acontecendo, e aquilo entra no corpo do prota então ele diz que a chama desapareceu, o homem fala que nunca viu aquela cor de chama antes, e o prota pergunta se tem algo de errado. E o homem fala para o prota deixar a chama sair para ele dar uma olhada, mas ele diz que não sabe como fazer isso, e o homem fala para ele fazer igual aquelas duas pessoas, controlar o poder totem e deixar a chama sair, e o prota continua sem entender como fazer isso, então o velho fala que o Yandin só tem 12 anos e que ainda não sabe de nada, e fala para o prota fechar os olhos e acalmar a mente, que assim ele pode ser capaz de sentir, e então ele fecha os olhos, e começa a acalmar a mente. E de repente aparece uma energia em volta dele, então ele começa a olhar em volta, e pergunta o que é aquele som que ele está escutando, e ele fica surpreso com algo e percebe que é um buraco negro, e ele vai sendo sugado e o corpo dele começa a vagar pelo espaço. E de repente ele retoma a consciência, então o homem pergunta se agora o prota consegue sentir a chama dentro dele, no qual ele responde que não, e o velho fica bravo e diz que isso é impossível já que todos viram a chama entrar nele. E o homem pergunta se o prota tem certeza de que não consegue sentir a chama, e o prota disse um buraco negro conta, e o homem pergunta o que é um buraco negro, e ele começa a explicar que é um buraco negro que suga qualquer coisa, então os dois caras que despertaram falam para o prota que ele não consegue sentir a chama então não despertou de verdade e zombam do prota, e as pessoas em volta concordam e falam que não tem como alguém de 12 anos despertar, e que nunca tinham visto aquela chama azul antes. E eles começam a criar teorias de que a chama azul tem a ver com a escuridão, e o velho fica pensando naquilo, e o velho pede perdão ao homem e pede para ele os guiarem pelo caminho da iluminação, e o homem fala que nunca tinha acontecido isso antes, mas se a chama azul estiver relacionada à escuridão eles terão que resolver isso, então o prota fala que não viu nada e que não tem nenhum buraco negro, então o homem vai para cima do prota e fala para ele defender, e o soco vai se aproximando dele. E de repente algo chama a atenção deles,
e nada mais é do que o tigre que estava atrás do prota. Todo mundo se ajoelha e chama o nome de Mudaka, e o prota pergunta por que aquele tigre é tão familiar, então ela vai se transformando. O prota se agarra no homem falando que ela é um demônio, e então ela fica olhando para o Yanjin. Ela diz que finalmente se encontraram de novo. Nisso alguém está observando o clã do prota de longe, e tem duas pessoas na beira da montanha, e eles ficam observando algo dentro de um pote, e ele consegue ver o prota e as outras pessoas em volta dele. E o cara fala que o fogo invisível aparece e desaparece sem deixar rastros, e a pessoa sentada fica em silêncio. Então o velho fala sobre um peixe inalcançável e uma terra inalcançável, diz que a profecia finalmente está começando, e a outra pessoa pergunta se o escolhido realmente está em uma pequena vila como essa, e então o velho se levanta e ele diz que já é hora de partir, e ele abre um portal em cima deles, e então eles entram. E então a Mudaka pergunta o nome do prota e ele diz que se chama Yanjin, e ela pergunta se o prota sabe quem ela é, no qual ele responde que ela é a grande e poderosa Mudaka, e ela fala que como Yanjin já conhece ela, ele já deve saber como ela irá punir ele. Então o prota já fica assustado, e ele diz que não sabe como ela vai punir ele, mas sabe que ele não vai conseguir ajudar o avô Aluba a se vingar, e ela pergunta quem é esse Aluba, e o pessoal lá atrás fala que não conhece esse Aluba. Então ele diz que o avô Aluba é um homem bondoso que vive só nas montanhas, que uma vez quando ele estava em perigo foi o Aluba quem o ajudou, e não só isso, ele o tratou muito bem e sempre dividia as caças com ele, e que já faz um mês que o Aluba salvou um tigre branco, e que não importava como o clima estivesse o Aluba saia para caçar e alimentar o tigre, mas que o tigre não tinha nenhum senso de gratidão. Depois que o tigre se curou ele comeu o avô Aluba, e as pessoas falam que ele teve muito azar em acabar desse jeito, e a Mudaka fica olhando para o prota em silêncio. E ele diz que faz 2 dias que ele foi visitar o Aluba mas só restaram os ossos e as marcas da fera. Ele diz que jurou que um dia derrotaria essa besta e vingaria o Aluba, e o pessoal fala que o prota está certo e que ele tem que se vingar. Então ela pergunta se a razão por trás do prota atacar ela era essa, e o velho fica surpreso pelo Yanjin ter atacado a Mudaka, e diz que o clã deles agora está condenado. E uma das pessoas falam que isso é uma ofensa capital, que o prota poderia ser condenado e ainda arrastar todo o clã junto. Então o prota diz que sabe que foi errado e que apesar dos tigres serem bem parecidos ele cometeu um erro. E ele diz que é um herói e que aceitará qualquer castigo que ela der, mas ele tem algo a pedir a ela, ele pede para pelo menos poupar seu clã. E o pessoal fala que nunca esperava que o Yanjin fosse tão corajoso e destemido, então ela fica pensando no que o prota disse sobre ser um herói. Ela pensa que seria demais castigar a todos já que eles pensam no Yanjin como herói, então ela fala que se sente orgulhosa do clã tendo tantos heróis assim. E o prota pensa que não estava dizendo que era realmente um herói, mas que agora vai ter que mostrar os seus talentos, e o velho fala que essa foi por muito pouco. E ela fala que não apenas vai castigar o Yanjin como também vai dar a ele uma cerimônia eterna de Dalu, e o prota fica sem entender muito bem, mas as pessoas ficam surpresas e agitadas com as palavras dela, e eles começam a gritar o nome dela, e então ela fala que em nome da Mudaka ela concede ao Yanjin a cerimônia eterna de Dalu, e que os antepassados abençoem o Yanjin com sua proteção, e diz que o prota é jovem e valente, que tem que dar a ele as qualificações mais altas, e o velho começa a agradecer a Mudaka, e uma pessoa fala que mesmo o Yanjin a atacando ela dá ele uma grande bênção, ela realmente tem um coração enorme, e então o velho fala para o Yanjin agradecer a Mudaka, e diz que a cerimônia de Dalu é a maior honra de um herói, que nem mesmo o clã deles tem um herói Dalu, e fala para o prota ir logo agradecer a ela. E ela diz que não será necessário, que é para prepararem o teste rapidamente, e o prota pergunta o que é esse teste. E o velho diz que é um teste de vida ou morte que quando o prota concluir ele será um herói da Lu. O prota pensa que um teste de vida ou morte vai ser perigoso, e a Mudaka fica sorrindo, e ele diz que afinal isso é uma armadilha. A cena corta para um lago cheio de peixes, o prota se pergunta como ele foi se meter nisso, que para se tornar um herói da lua ele terá que sobreviver a esse teste, mas isso não é um presente sim uma execução. Então o velho fala que isso irá recuperar a honra do clã de volta, e o Yanjin fala que isso é um pouco tarde para perder, e ela pergunta o que significa perder, e ele diz que significa que não precisa se tornar um herói da lua, e que um herói normal já é o suficiente. O tio dele pergunta que besteira ele está falando, que a cerimônia da lua é uma honra. E o pessoal fala que o tio está certo e que o clã dele só tem heróis meia boca, e o tio fala para o prota olhar para eles,
e diz que nenhum deles aceitaram a cerimônia de Dalu e que nenhum quis arriscar suas vidas, e fala para o prota que se desistir da cerimônia ele vai estar insultando a Mudaka e o clã deles, e que mesmo que a Mudaka o perdoe o Agulu nunca irá fazer isso, e o tio pergunta se o prota está preocupado com o pai dele, e ele diz que a cerimônia é a maior honra de um herói e que o pai dele vai ficar orgulhoso, e o velho fala pro prota não se preocupar que o clã vai cuidar do pai dele, e o pessoal tenta animar o Yanjin, e então a Mudaka fala que já podem começar a cerimônia, e eles jogam uma carne no rio, bem na direção dos peixes. E um deles já pula e morde a carne, então ela fala para o prota pegar apenas um peixe para se tornar o herói, e ele fica olhando para o pessoal incentivando ele, e o prota pergunta de que a vida e a morte que estavam falando era só para pegar um peixe, e ela fala que esses peixes são os reis do rio e que se pegar um ele pode se tornar o herói. Então o Yanjin fala que só isso não vai colocar a vida dele em risco, e ela fala para ele começar então, e de repente um pessoal se reúne cercando o prota, então eles o agarram para começar a cerimônia, e eles jogam o Yanjin para longe, e ele cai dentro da água, e então vários peixes começam a se aproximar dele, e o prota se assusta, e nisso o pessoal fica olhando para o lago, e o prota vai nadando muito rápido pedindo ajuda, então o velho fala para ajudarem ele, e um deles joga um bastão pro Yanjin, e ele pergunta para que ele vai querer aquilo, e já vem um peixe bem atrás dele, e ele joga o porrete na cara do peixe, e então ele consegue sair da água, e ele fica olhando para o peixe, e algumas pessoas se aproximam dele. O prota pergunta o que eles estão fazendo, no qual o cara responde de no clã deles só tem heróis e não fracotes, e eles ficam em silêncio por um momento, então a pessoa manda ele voltar rápido e aceitar a cerimônia, e ele diz que vai voltar mas que precisa pegar algumas armas, e a pessoa fala que acabaram de dar uma arma para ele, e ele diz que precisa de suas próprias armas para mostrar seu verdadeiro talento. E a Mudaka aprova a decisão dele, então o prota diz que não vai demorar, e o cara fala que não era para deixar ele ir pois ele pode acabar fugindo, e o homem fala que provavelmente ele vai escapar, e ela diz que ele não se atreveria. Então um tempo se passa e o prota volta, e ele trouxe consigo um anzol gigante, então os dois caras falam que o prota realmente insulta a cerimônia de Dalu, e o homem pergunta o que o prota está tentando fazer, e ela fala para esperar e ver o que ele vai fazer, então o prota coloca uma carne no anzol, e ele se prepara e joga o anzol na água. Então ele fica sorrindo e de repente puxa um peixe gigante da água e as pessoas ficam sem acreditar, e o prota fala para ela que conseguiu pegar o peixe. Que agora a tarefa foi concluída, então ela pergunta como ele fez isso, e o prota disse ela nunca ouviu falar de pesca, no qual ela diz que não sabe o que é, e então ele fala que é um anzol feito de ossos de cervo que os peixes não conseguem quebrar, e como os peixes gostam de carne ele só teve que colocar um pedaço para a isca funcionar. Então tudo que ele precisou fazer é puxar, e ela fala que era para ela ter pensado nisso antes, se usarem esse método até uma pessoa normal pode pegar um peixe, e os caras ficam falando que isso é trapaça, e o velho pergunta o que a Mudaka pensa sobre isso, ele diz que o Yanjin continua sendo apenas um menino, e ela pergunta para o Yanjin se ele consegue usar esse método para pegar outros tipos de peixes, e ele diz que sim e que só é preciso ajustar o tamanho do anzol. Então ela pensa que a tribo não tem comida suficiente para o inverno pois os animais se escondem, mas com esse método esse problema pode ser resolvido, então ela vai tentar pegar um peixe também, e ela pergunta se precisa apenas puxar, então ela joga na água, e eles ficam observando o rio, ela diz que nada está acontecendo, então ela pergunta por que o peixe não aparece e ele fala para ela apenas esperar, e ela diz até quando vai ter que esperar, então ele diz para ela puxar agora. E ela começa a puxar o anzol. Ele fala que vai ajudar ela mas ela diz que não precisa e continua puxando o anzol, e ela puxa com ainda mais força e o peixe aparece. Então ele sai da água, e o pessoal fica observando, e o homem grita dizendo que é o rei dos peixes, e todos se reúnem em volta do peixe, então ela começa a pular de alegria por ter conseguido o rei deles, e as pessoas ficam sem acreditar e começam a parabenizar ela pela conquista. E então aparece alguém dentro da floresta e ele diz que finalmente chegou, a profecia realmente se cumpriu, o peixe inalcançável.